Alexandre de Moraes proíbe viagem de Bolsonaro para a posse de Trump nos Estados Unidos, né? Olha que maravilha. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal do STF rejeitou nesta quinta-feira, 16, que foi ontem, o pedido de devolução do passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, para que ele possa viajar para os Estados Unidos e participar da posse do presidente eleito Donald Trump, tá? Com isso, essa é a quarta vez que o Supremo nega a restituição do documento segundo a decisão. Tão com medinho, né? Bolsonaro não apresentou o convite formal para a posse de Trump. Os advogados do ex-presidente pediram que Moraes liberasse a saída, inclusive, de Bolsonaro do país entre os dias 17 e 22 de janeiro. A cerimônia de posse de Trump está marcada para a próxima segunda-feira 20. Em Washington, ao Supremo foi informado pelos advogados que a posse de Trump, abre aspas, consiste em um evento de notória magnitude política e simbólica, e o convite para comparecer à sua cerimônia encontra-se carregado de significados, tá certo? Abre aspas, não foi juntando aos autos nenhum documento probatório que demonstrasse a existência de convite realizado pelo presidente eleito aos Estados Unidos ao requerente Jair Messias Bolsonaro, conforme alegado pela defesa, fecha aspas, argumentou Moraes na decisão que negou o pedido. Ministro, então assim, se ele receber mesmo o convite, você libera ele para ir? Não. Se ele receber mesmo o convite, se esse convite vier, porque aqui você está dizendo o seguinte, olha, não foi juntado aos autos nenhum documento probatório que demonstrasse a existência de convite realizado pelo presidente eleito dos Estados Unidos ao requerente Jair Messias Bolsonaro, conforme alegado pela defesa, argumentou Moraes na decisão que negou o pedido. Então, se o Bolsonaro, beleza, então se ele conseguir oficialmente um convite ou convite para que ele vá à posse do Trump, você libera ele? Você vai liberar o passaporte para ele ir, né? É isso que a gente precisa entender, porque já que se não teve nenhum convite, como você está dizendo, então assim, a gente gostaria de saber se ele recebe e ele vai, beleza? Então continuando. A decisão reforça que, desde que o passaporte foi retido, não houve alteração que justificasse a suspensão da medida e diz também que Bolsonaro continua dando indícios de que pode tentar fugir do país, tá? Tá bom. Abre aspas, o cenário que fundamentou a imposição de proibição de se ausentar do país com entrega de passaportes continua a indicar a possibilidade de tentativa de invasão do indiciado Jair Messias Bolsonaro para furtar a aplicação da lei penal, afirmou Moraes, tá? Ele apontou na decisão que o ex-presidente, abre aspas, vem defendendo a fuga do país e o asilo no exterior para os diversos condenados com trânsito em julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em casos conexos a presidente, investigação e relacionado à tentativa de golpes de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Diz o documento que Moraes cita ainda que, logo após o indiciamento, Bolsonaro cogitou, em entrevista a um jornal, fugir e pedir asilo político em outro país para evitar uma eventual responsabilidade no Brasil. O ministro acrescenta que essas tentativas foram corroboradas por um dos filhos do ex-presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, tá? A apreensão do passaporte, documento foi apreendido pela Polícia Federal em fevereiro de 2024, diante do avanço das investigações sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder, que teria envolvido o ex-presidente, aliados e militares próximos. Em novembro do ano passado, Bolsonaro e mais 39 pessoas foram indiciados pela PF por tentativa de golpe, continuando de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O caso está sob análise da Procuradoria-Geral da República, que é a PGR, que deve decidir até fevereiro se os investigados serão ou não denunciados ao Supremo. A expectativa no STF de que eles sejam formalmente acusados, tá? Então, ou seja,
E aí o Bolsonaro, ele apresentou um e-mail que o Moraes disse que não serve. Esse e-mail porque ele não tem características nenhum de um convite oficial, tá? Então, ou seja, ele foi lá, mandou um e-mail, mas ele falou, olha, isso aqui não é um convite oficial, tá? Então, se o Bolsonaro conseguir o convite oficial até o dia 20, você vai liberar o passaporte para ele ir? Eu acho de bom tom, porque se ele foi convidado, qual é o problema? Deixa ele ir. Mas só que daí o Bolsonaro, o que ele fez? Ele vai a Michelle que vai no lugar do próprio Jair Messias Bolsonaro, tá? Esse Alexandre de Moraes se acha um deus. Engraçado que o maior ladrão do país e o presidente e está afundando o nosso Brasil. Nojo dessa política suja, também disse o Gabriel, que tá lá em Orlando, tá bom? Foi isso realmente que aconteceu, viu, Gabriel? Mas não é só você aí que fica nessa história toda, porque nós sabemos exatamente como é que funciona, né? Então, segundo o Alexandre de Moraes, não tem nenhuma... o convite, ele não é probatório, então, ou seja, não caracteriza que foi um convite, talvez. Então, a pergunta que não quer calar, né? Se o Bolsonaro conseguir o convite até o dia 20, que é a posse do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, você vai liberar o passaporte? Se você liberar o passaporte, a gente só precisa dessa resposta, tá? Agora, é porque vocês têm medo que ele saia do Brasil? Agora, muita gente, eu acho engraçado isso, muitos de vocês dizem que o Bolsonaro não é nada, o Bolsonaro ele é um sujo, tal. E por que vocês não querem que ele saia do país? Por que vocês não querem que ele peça asilo político? Eu não consigo entender isso, né? Já que ele não presta tanto, deixa ele ir pra lá, deixa ele pedir asilo político, né? Porque se alguém não presta, eu quero mandar pra fora do meu país, eu não quero que a pessoa fique aqui, tá?